Boa noite, pessoal. Hoje, para o meu trabalho T1 de Segurança de Processos Industriais na Universidade Federal Fluminense, eu vou falar um pouco sobre a explosão da Phillips Petroleum. Começando com onde foi que ocorreu esse acidente. Esse acidente aconteceu em Pasadena, em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, América do Norte. A Phillips Petroleum Company, que foi a empresa que era dona da planta que explodiu, foi fundada em 1917 e era atuante nos setores de petróleo, gás e petroquímica. Então, a atividade dessa planta era a produção de polietileno de alta densidade, que era chamado de HDPE. Ele era amplamente utilizado na fabricação de plásticos. Então, esse era o processo que eles utilizavam. E para fazer esse polietileno de alta densidade, eles faziam pelo processo de polimerização de etileno em reatores pressurizados, usando hidrocarbonetos. O local, né, o nome da planta era Houston Chemical Complex, né, que ficava em Pasadena, e essa explosão aconteceu em 1989. As condições operacionais, como eu havia comentado previamente, eram de alta pressão e alta temperatura, com presença de grandes volumes de gases inflamáveis, entre eles os principais, o etileno e o isobutano. A operação era um processo contínuo, ou seja, quando tinha que haver manutenção, a planta não parava. Então, a manutenção era feita enquanto a operação estava acontecendo. Isso deixava com que o risco operacional fosse muito alto, já que você combinava, né, sistemas pressurizados, substâncias inflamáveis, complexidade do processo e ainda, né, a pessoa que estaria fazendo a manutenção tudo ao mesmo tempo. E o problema foi que durante a manutenção, uma válvula foi considerada fechada, mas estava aberta, devido a um erro de configuração, de leitura de alguma coisa, que a gente não vai saber 100%, que permitiu a liberação de gás inflamável que, né, desencadeou o acidente. Sobre o acidente, durante essa manutenção, a válvula foi liberada, o gás expandiu muito rápido e formou uma nuvem de vapor inflamável que se espalhou pela planta, e a nuvem demorou cerca de 90 a 120 segundos até achar uma fonte de ignição, que podia ter sido equipamento, superfícies quentes ou qualquer outra coisa, que iniciou a combustão e ocorreu a explosão inicial, que foi do tipo VCE, que é Vapor Cloud Explosion. E teve uma liberação imensa de energia que acabou tendo um efeito cascata. Então, a explosão inicial danificou outros equipamentos e esses outros equipamentos foram tendo falhas e explodindo, vazando, enfim, gerando outros problemas para a planta. Aqui tem duas fotos da época de como ficou a planta depois dessa explosão. E aqui eu vou falar um pouco da dinâmica da falha. Onde vocês estão vendo que é como se fosse um U, era onde ocorria a reação. E quando estava fazendo a manutenção, esse reator ainda tinha gás sobre alta pressão, enquanto eles estavam fazendo a manutenção. E aí, para fazer a manutenção, geralmente quando o HTPE era produzido, ele passava por esses tubos que estão circulados e era guiado para o flash tank, que era onde eles eram armazenados. Mas muitas vezes eles acabavam se depositando nas paredes desses tubinhos pequenos e eles acabavam ficando bloqueados. Por isso era necessária a manutenção. E aí, para a manutenção, onde vocês estão vendo em vermelho no desenho da direita, era para ficar a válvula que fecha e abre, né? Era uma válvula simples. E aí, com o fechamento dessa válvula, a parte ali de baixo, representada em preto, ela era tirada, né, separada do equipamento do reator, para que assim eles pudessem fazer a limpeza desse tubo por dentro. O interessante de falar é que eles conseguiram fazer desse jeito por algum tempo, essa manutenção, e inclusive no dia da manutenção eles conseguiram fazer a manutenção de uma dessas linhas sem problema. O problema foi na segunda linha. Isso foi contestado inclusive nas pesquisas que foram feitas sobre o acidente. E não tinha controle, ou seja, essa válvula era manual, você conseguia abrir e fechar manualmente, então você não tinha ali nenhum controle de fato de segurança. Além de você não ter detecção
sistemas de detecção de vazamento e bloqueio automático para dar, de repente, um SD na planta por risco de vazamento ou algo do tipo, mas isso não havia. E aí, por que esse acidente aconteceu? É interessante comentar também que ninguém sabe 100% qual foi a causa do acidente. Se foi a falha na válvula ou alguns outros motivos que eu vou ainda explicar. Porque todas as pessoas que estavam perto e fazendo a manutenção não sobreviveram ao acidente. Então, ninguém que estava ali realmente vendo tem como atestar o que de fato aconteceu. Então, tudo que a gente tem aqui são especulações e, enfim, causas prováveis que devem ter feito um efeito cascata até levar nessa falha de contenção. Aqui eu trouxe algumas das possíveis causas, que podia ser uma falha na válvula, né? A válvula podia estar mostrando, né, manualmente que estava fechada, mas na verdade estava aberta. Um erro de procedimento, às vezes na hora deles fazerem a manutenção, eles podem ter aberto ou, né, voluntário ou involuntariamente a válvula, e já que não tinham realmente nenhum mecanismo de segurança, aquilo ia ser indetectado. A manutenção era fora do padrão, então o certo para fazer a manutenção desse equipamento não era o jeito que eu expliquei, que era o jeito que eles faziam, era de um jeito diferente, que devia ter ali um outro isolamento no início da linha, para que aí sim o tubo pudesse ser separado. Enfim, a manutenção já estava fora do padrão, então teve esse agravante. E além de ter a manutenção fora do padrão, a operação que já estava fora do padrão pode ter sido um erro. Ou seja, eles podem não ter verificado corretamente ou podem ter querido, de repente, dar um jeitinho, abrir um pouquinho só para ajustar, enfim, coisas que normalmente as pessoas fazem e deu errado. O erro de projeto, então eles não projetaram o processo como um todo para ter a manutenção ideal do sistema, então eles tiveram que adaptar para uma manutenção que não era ideal. Não tinha uma análise de risco do processo para realmente indicar que ali poderia ter uma falha e que poderia ser uma falha desastrosa. Não tinha fail-safe nem barreiras extras de segurança, ou seja, não tinha nenhum mecanismo para tentar conter esse acidente. E não tinha uma organização muito boa. Então, a comunicação, treinamento e a cultura de segurança da empresa eram deficientes, extremamente deficientes. Então, acaba que sem segurança de processos, você realmente não tem segurança para ninguém. Sobre a ignição e explosão, o acidente em si, foram mais de 42 toneladas de gases altamente inflamáveis liberados por essa válvula. A nuvem se espalhou pela planta, né, já que não tinha nenhuma contenção, e encontrou a ignição de 90 a 120 segundos. É importante informar que a explosão VCE teve uma força equivalente a 2,4 toneladas de TNT, e ela registrou uma magnitude 3,5 na escala Richter, que é a escala de terremotos. Ou seja, não foi uma explosão pequena, foi uma explosão grande. E a destruição, que acabou realmente danificando a maior parte da planta, que desencadeou uma sequência de outras explosões. Então, a explosão inicial causou a explosão de um tanque de armazenamento de isobutano, que depois causou uma falha de um outro reator, e aí isso desencadeou diversas outras explosões que acabaram contribuindo para a magnitude desse acidente. As consequências do acidente. Nós tivemos 23 mortes e 314 feridos, que é um número muito grande para um acidente. Tivemos danos extensos à instalação, ou seja, a instalação ficou praticamente completamente inoperável. Tivemos as explosões secundárias, né, que desencadearam em outras áreas da instalação. Interrupção das operações, já que não tinha como operar nenhuma parte da planta. Então, a gente teve perda de produção também. E o impacto regulatório, que vieram, né, multas e revisões das normas de segurança para a empresa, e isso precisou ser revisto e pago. Aprendizados gerais do acidente que nós, quando estudamos e lemos sobre e tentamos entender o que aconteceu, podemos tirar.
É a necessidade da implementação da gestão de segurança de processos numa operação que seja, a menor que seja, é muito necessária. A necessidade da aplicação rigorosa dos isolamentos de sistemas, principalmente sistemas que são inflamáveis e que podem gerar riscos reais, tanto de combustão, quanto de vazamento, quanto de, enfim, de ser tóxico. Os projetos eles devem falhar em condições seguras, ou seja, se eles falharem, eles devem ter um meio de não impactar quem está trabalhando ali, ou de impactar muito pouco, a ponto de não ser catastrófico do jeito que foi. A segurança deve ser prioridade em todos os níveis, isso é, acho que, evidente, se você estudar qualquer acidente. E que é necessária a capacitação contínua das equipes quanto à cultura de segurança, porque isso é propagado. Se você ensina as pessoas a terem essa cultura de segurança, é muito mais fácil do que só ter um documento ou, enfim, redigir uma norma. As pessoas precisam seguir isso. Sobre o relatório OSHA, que foi feito, eu coloquei aqui o que eles colocaram no relatório. Eles indicaram a falha como vazamento através de uma válvula durante a manutenção. A causa raiz foi a falha sistêmica de gestão de segurança, que inclusive é muito importante isso, porque não foi apenas a válvula que falou, foi o sistema como um todo da planta de segurança. Então, eu coloquei até umas aspas que são retiradas diretamente do relatório, que é que eles tiveram falha em prevenir a liberação e, além de prevenir a liberação, eles falharam em minimizar os efeitos dos vapores inflamáveis, ou seja, eles meio que deixaram de de ter um meio de contenção para que a explosão não fosse tão grande. A criticidade que foi relatada no relatório foi que muitos dos problemas que podem ter sido causas desse acidente já tinham sido identificados em auditorias internas e foram ignorados ou, enfim, não foram dadas as devidas proporções a eles. Então, acaba que o conhecimento da segurança eles acabaram tendo, mas eles negligenciaram completamente. As violações, tiveram muitas. Teve violação do OSHA Act, né, da GDC, a violação de planejamento de emergência inadequado, a falha em sistemas internos e procedimentos de manutenção e o problema com os contractors, que eram as empresas terceirizadas que de fato estavam fazendo aquela manutenção. Ou seja, era de incumbência da Philips ensinar aos terceirizados como fazer de maneira correta e eles falharam, né, em repassar isso e em, enfim, dar esse direcionamento também. As multas foram propostas multas de 5,66 milhões para a Philips e de 750 mil para a Fish Engineering, que era a terceirizada que estava fazendo a manutenção. E o impacto que foi também inferido, né, no OSHA, que em várias vezes eles comentaram sobre a necessidade de colocar um sistema de segurança de processos, de um sistema de gerenciamento de segurança de processos. Então, pode-se inferir que esse foi um acidente que contribuiu diretamente ou que influenciou diretamente na criação do PSM, que é o Process Safety Management. Então, foi um acidente muito crítico que acabou auxiliando em redigir esse documento. Sobre as multas propriamente ditas, a multa proposta foi de 5,66 milhões de dólares, mas a multa paga, de fato, foi de 4 milhões de dólares. Porque a Philips, ela questionou, né, ela voltou com o relatório, pediu uma revisão, e aí, nesse relatório, ela era culpada de que ela sabia que essas coisas poderiam acontecer e ela não fez nada. Ela tinha culpa pelo acidente, a empresa. E aí ela tentou negociar e acabou conseguindo negociar de que essa alegação de que ela tinha consciência de que poderia dar errado fosse tirada. Ou seja, é importante falar que além dela pagar menos, ela ainda não assumiu nenhuma culpa formal pelo acidente. Então, isso é muito importante também. Também achei relevante colocar aqui que a receita anual da empresa costumava ser entre 28 e 30 bilhões de dólares. Ou seja, o impacto da multa que eles pagaram de fato na receita anual deles era de 0,013%. Ou seja, era um impacto muito pequenininho
no de fato dinheiro que eles faziam anualmente. Então, quando você olha assim uma empresa que já não tinha uma cultura de segurança muito forte e vê que um acidente da magnitude que realmente foi um acidente muito grande, teve um impacto financeiro para eles, que de fato é o que a grande maioria das cabeças, né, da empresa se importam, você vê que não tem nenhuma motivação, senão a motivação humana, que às vezes falta, para que sejam feitas ações corretivas, para melhorar esses processos em outras plantas ou em plantas seguintes. E aí eu pergunto, as lições foram aprendidas? Não, justamente pelo que eu, né, comentei antes. Na mesma sede, naquele mesmo lugar, em 1999, teve uma outra explosão na planta de K-resin, que estava tendo um teste em uma linha e aí o sistema de isolamento falhou e teve uma explosão na tubulação e liberou plástico fundido a 260 graus Celsius, que é muito quente, que atingiu trabalhadores e resultou em 2 fatalidades e alguns feridos. Ou seja, também foi um acidente, por mais que a magnitude não tenha sido tão grande quanto a de 1989, também foi um acidente considerável. Considerável, enfim, no ponto de vista humano. E também em 2000, logo no ano seguinte, também é importante colocar que teve também na mesma sede, na mesma planta de K-resin, durante a manutenção de um tanque para limpeza, uma outra explosão que ocorreu quando estavam fazendo a limpeza de um tanque que devia, né, tá vazio, mas provavelmente ainda continha substâncias inflamáveis ali. E aí, quando essas substâncias entraram em contato com o ar, elas formaram de novo uma atmosfera explosiva que, quando encontrou uma fonte de ignição, explodiu. E aí, esse acidente ele foi menor do que os outros, né? Teve apenas uma fatalidade e 71 feridos, mas ainda assim foi grande, né, a parâmetros humanos, quando a gente vai olhar. Então, é importante também falar que a Philips, ela também foi multada nesses 2 outros incidentes, mas que a mesma empresa em outras localidades que eu acabei não trazendo para esse trabalho, porque não tinham a ver com essa planta em específica, tiveram problema depois dos anos 2000. Ou seja, isso só comprova de que eles não estavam realmente ligando para segurança de processos e que a maioria das causas de falha e desses acidentes era de fato negligência da companhia. Aqui estão algumas referências, caso vocês queiram estudar um pouco mais ou se aprofundar um pouco mais no assunto. É um assunto muito interessante, é um acidente que tem muitas informações, então, caso vocês queiram, todos esses, é, essas referências estão disponíveis online. E muito obrigada. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem contar comigo.